igreja, que pode ter certeza que tudo valerá a pena. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falará com cada um de nós, porque Ele já está aqui nesse lugar, amém? Vamos louvar o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem esperou pra ver. Quanto tempo ele caminhou sem enxergar. Quantas vezes precisou de alguém pra guiar. Quantas vezes ele foi, mas não soube voltar. Quantas vezes ele murmurou pra Deus. E quantas vezes ele pediu: Senhor, me faça ver. Quantas vezes ele chorou ante o peso de sua cruz. Quanto tempo ele ficou sem ver a luz. Mas olha o que aconteceu com ele. Quando ele ouvia dizer que Jesus fazia milagres em Cafarnaum, dava luz aos cegos, curava os enfermos, sem ser abençoado não ficava nenhum. Ele ouvia dizer que também em Naim, o filho da viúva, ele ressuscitou também a filha de Jairo. Em uma aldeia 10 leprosos curou, e foi ali que aquele homem cego, movido pela fé, queria ver Jesus à beira de um caminho triste a mendigar. Ouviu também dizer que Jesus ia passar por ali, porque Jesus já estava em Jericó. E de repente ele ouviu um barulho soar. Perguntou o que era, alguém disse: é Jesus que está passando, curando e salvando. O cego disse: agora eu vou enxergar. Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia de mim. Aleluia, aleluia. Jesus me ouviu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E levaram Bartimeu a Jesus. E Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: Então, veja. Bartimeu logo viu e muito se alegrou, porque viu pela primeira vez o rosto do Salvador. Porque viu pela primeira vez o rosto do Salvador, filho de Davi. Peça para ele essa manhã que você vai receber o que você precisa. Oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, ele é o mesmo, ele não mudou. Filho de Davi, oh.
misericórdia, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia, misericórdia dele. Depois de sua trajetória aqui na terra, com tantos milagres, curas e testemunhos, o Senhor Jesus teve que sofrer a maior dor, foi condenado pelos nossos pecados, e foi crucificado para que pudesse pagar a dívida. Aleluia. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos ele deu. Obrigado, Senhor. O peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele deu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu.
Graças à salvação do Senhor Jesus, nós temos a chance de morar no céu com Ele para todo sempre, aonde não haverá dor nem choro, só haverá alegria. Aleluia. Nós aguardamos esse momento, Senhor. Se eu fosse você, glorificava o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes na terra afligida e humilhada, a noiva sofreu calada, foi aprisionada. E jamais desistir. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia. E a noiva do século sabia que esse encontro aconteceria. E o noivo do céu preparando o paraíso para se encontrar com sua noiva. Ele dará um filho do céu, ele está a olhar. Ele vê sua noiva insistente e fiel, guerreira nas batalhas para estar lá no céu, e não para de clamar e não cessa de dizer: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja noiva amada subirá para seu noivo encontrar, e o eternamente o adorar, e verei os seus lábios se abrirem para pronunciar meu nome, e eu irei, e eu correrei, e eu te abraçarei, eu abraçarei a noiva amada, adorada para o noivo, o santo dos santos, adorando com os anjos, vai trocar as lágrimas pelo galardão. Igreja amada em seu coração, o inferno e a terra estremecerão. Passou a trombeta e a igreja subirá, vai romper o infinito e abraçar a Jesus, vai receber coroa em troca da cruz, para sempre, para sempre. Aleluia. E nada jamais quebrará a aliança, para sempre a igreja é santa, para adorar o Rei, o meu Rei, o Altíssimo, tremendo e digno, mestre e Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, vencedor, Shekinah, vem e abraça esse lugar. Sim, a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo, sinta o toque do noivo, sinta o abraço do noivo. O noivo vem,
subir ao céu em glória. O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que a dona está preparada para subir ao céu em glória. E assim como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim há de vir o noivo ao qual esperamos tanto. E ele espera que sua noiva santa seja lavada em sangue do Cordeiro. Prepara-te, Israel, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus, porque Ele espera por você e nós esperamos por Ele. Diga, Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós esperamos pela sua vida, nós esperamos, Senhor. Aleluia. Mestre Senhor, adorado no universo, a essência de um amor, a estrela da manhã vencedor, Shekinah, vem abraça este lugar, fica a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo, sinta o toque do noivo. Sinta o abraço do noivo. Sinta a presença do noivo. Aleluia.
gostar. Pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais um João Batista, eu não aceito pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser o profeta, não escondo a verdade, não me lembro não. Sei que Deus é comigo, eu sei, sou ungido. Eu fui separado, sou um galo de Deus. Aquele texto pra ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser fiel, 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 vale a pena, vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Eu nunca acredito nas coisas que fiz, mas ser fiel ao meu Senhor. Eu não acredito nas máquinas que realmente foi alguma obra. Custe o que custar, eu não vou ser fiel a Ele. E se for possível, Ele fez tudo de novo. Vale a pena ser fiel, porque eu vou ver o seu rosto, meu Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Sim, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade de nós continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Me falaram de um lugar
participar da ceia do Senhor. E é claro que agora eu quero falar de uma parte muito importante. Aleluia, glória a Deus. Que é o momento das ofertas. Glória a Deus, Aleluia. Falar da nossa gratidão a Deus, né? Porque o dízimo, a oferta, é a nossa gratidão a Deus. glória a Deus. Dízimo, ele não é obrigação, ele é princípio. Você não é obrigado a dizimar. Mas se você ama a Deus, você sabe o que você precisa fazer, sim ou não? Sim. E eu quero ler com vocês, e gostaria que vocês abrissem comigo os Salmos, de número 50, versículo de número 9. É muita gratidão a Deus. Hoje nós temos alguns irmãos que estão trabalhando, graças a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. E depois nós vamos ministrar a ceia. Hoje eu quero compartilhar algo muito especial, que hoje nós tivemos mais de 15 famílias que receberam um vídeo da Santa Ceia e hoje estão se reconciliando com o Senhor. Aleluia. São pessoas que não têm ministério, mas hoje decidiram separar o pão, separar o cálice dentro das suas casas, porque estão longe de nós, mas nós gravamos a ceia e hoje eles estão lá tomando a ceia e ministrando. Amém? Vamos aplaudir de Jesus por essas almas, porque não é que o nosso olho está vendo, e isso é possível porque você abençoa a obra de Deus, amém? Isso é possível porque você oferta, porque você dizima, porque você entrega o teu coração. Aleluia. E muitas vezes é difícil a gente fazer isso, porque nosso coração é medroso, a nossa mente é medrosa. A nossa mente parece que já foi criada, doutrinada para ter medo. Quando a gente é criança, o pai e a mãe ficam assim: cuidado que vai cair, cuidado que vai bater, cuidado que vai machucar. Nós já crescemos assim, com medo de tomar algumas atitudes que podem mudar a nossa vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você preste bem atenção nisso. Eu gostaria de ministrar a parte da oferta para você de uma forma que você compreendesse que nada do que você faz na igreja é uma obrigação, a não ser um ato de amor. Aleluia. Quando você dizima, quando você oferta, ou quando você manda uma oferta do seu coração. E é incrível, você vai ver que pelo mundo espiritual acontece assim, ó. Deus te abençoou, Deus te honrou, e quando você precisa tirar o dízimo, o medo vem na nossa porta. Vou dar um exemplo, vou colocar um exemplo de um valor. Mas eu vou tirar R$100. O gás, bispo, está mais que R$100. Fomos doutrinados na nossa vida, desde que nós nascemos, a pensar escasso, escassamente. Se eu tirar, vai faltar. Quando a própria Bíblia diz que quanto mais você dá, mais você recebe. Aleluia. Nós somos doutrinados, a nossa mente a crescer. Igual você vai para a escola. O que as crianças ouvem na escola? Se um amiguinho tem um estojo mais legal, ele vai dizer assim: olha, minha mãe comprou. Ah, mas a minha mãe disse que é muito caro. Aí a criança chega com uma mochila nova e aí o amiguinho diz assim, né? Eu tô vendo isso agora pela Clara, que tem na escola. Tudo ela quer. Tudo ela quer. Lógico, né? É tudo encantador, é tudo legal, né? Igual quando você começa no emprego, você tá feliz e é tudo novo pra você. Ou a sua família, alguém da sua família que é abençoado, alguém da sua família que recebe uma bênção, você diz: uau, que incrível. Só que a nossa realidade é que muitas vezes as nossas crianças e vocês vão ouvir assim, ó. Vem cá, Aleluia, glória a Deus. aquele carro ali é seu? Você acredita que Deus vai te dar um novo? Mas na hora que ele for para pegar o novo, ele vai dizer: será que eu vou conseguir pagar? Porque muitas vezes você ouviu assim: será que você vai dar conta de pagar? Será que você vai conseguir pagar? Será que vai sobrar para você pagar? Nós já crescemos nisso. Será que vai dar? Será que vamos conseguir? Será que eu vou conseguir? Se eu parcelar, será que eu vou dar conta? Porque
Porque nós já ouvimos isso desde que nós somos pequenos. Então tudo ela quer, ela fala assim, mas você pode comprar? E aí não sei quem na escola falou assim pra ela, eu não compro porque é muito caro. Aí ela veio dizer em casa assim pra mim, a gente não pode comprar outro carro porque é muito caro. E aí automaticamente eu já falei pra ela, falei, não é caro. Mas tem que trabalhar muito. Todo mundo aqui ouviu, você tem que trabalhar muito para ter alguma coisa, sim ou não? Sim. E se eu falar pra você que é mentira? Você tem que trabalhar certo, não trabalhar muito. Se você trabalhar certo com sabedoria, Deus vai te honrar. Se você trabalhar com inteligência, Deus vai te honrar. Se você trabalhar com amor, Deus vai te honrar. E quantas vezes Deus já falou para você, sai do serviço, abandona isso, larga aquilo, porque... E aí vem um monte de porquê na nossa vida. Então você vê que tudo isso vem desde que nós somos pequenos. E aí quando a gente vem para Jesus e a gente se depara com a parte de ofertar, de dizimar, de dar dinheiro, que aqui todo mundo é adulto, todo mundo entende o que eu estou falando. Vem a luta, a batalha na nossa mente, dizendo, mas se você der vai te faltar. E o que o diabo faz? Ele vai usar esse medo para fazer faltar alguma coisa para você. Por isso que nós temos que mudar as nossas palavras. Que nós temos que olhar para nós e mudar as nossas palavras. O que Jesus disse? Que a palavra ela não dá a vida, mas ela também dá a morte. Porque a palavra ela faz você viver, mas a palavra também faz você morrer. Tem coisas que a gente não precisa falar. Deixa Deus mostrar. Deixa Deus fazer. Talvez se você falar não vai ter o mesmo efeito. Talvez Deus queira trabalhar. Então quando você oferta, que você dizima, você tem que falar, Deus, eu estou sendo grato. Olha o que diz o Salmo 50, versículo 9. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças do gado, as milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como a carne dos touros ou bebo o sangue dos bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aleluia. Deus, ele é dono de tudo, sim ou não? Sim. Mas Deus também te fez para governar sobre as suas finanças, que é muito difícil. Porque quando a gente já vem de uma limitação, a gente vai botar limitação em tudo que a gente vai fazer para Deus. Então a gente tem que se treinar todos os dias. Deus não falou para você que é uma vida abundante? Talvez Deus já tenha te dado muitas coisas. Parece que a fonte está secando. E Deus está falando para você, insiste na tua semente, porque o poço que não tem água, Deus vai botar água novamente. Ele está dizendo, ofereça com gratidão. Fique de pé que eu quero orar. Quando você oferecer alguma coisa para Deus, dentro do... Deixa eu ver se está aqui. Aquele coisa de prata que a gente coloca os pedidos dentro, está lá dentro? Ah, tá bom. Pega aí. Ah, no cantinho. Escondeu aí. Tem uns envelopes aí. Se você puder pegar para mim, eu devo entregar para todo mundo o envelope, porque eu quero orar pela sua vida. Olhe para mim. Não importa o que muitas vezes a sua mente briga com você. Comece a dizer para ela, Deus, o que eu preciso fazer para te agradar? O que eu preciso fazer para entregar o meu melhor? Você nunca vai ser obrigado a fazer nada. Mas eu acredito que pela gratidão que você tem a Deus, você vai orar junto comigo, pedir para o Senhor uma semente para você colocar aí. Talvez você queira mandar sua semente depois por Pix, você pode mandar. Mas aí você manda uma mensagem lá e diz assim, bispa, essa semente foi a semente que Deus falou comigo no culto de domingo. Hoje você olha para as suas coisas. Quem tem vontade de deixar
Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Sabemos que o Senhor não olha fora, mas o Senhor olha dentro. E há muitas pessoas, Pai, que precisam viver uma mudança na saúde, nas finanças, precisam sonhar, acreditar que o Senhor faz, que o Senhor opera, que o Senhor transforma. E eu entendi que tudo que eu colho eu preciso plantar. E não é fácil muitas vezes nós plantarmos, porque grandes lutas acontecem. Mas eu oro junto com a mesma fé dos teus filhos. E eu declaro que sementes virão nas mãos deles. E que o Senhor falará ao coração deles o que eles precisam fazer com essa semente. O que elas precisam fazer com essa oferta, que é entregar no altar do Senhor. Eu declaro, Senhor, as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que as finanças, que a prosperidade comece a crescer, a frutificar, que o Senhor comece a dar estratégia, sabedoria para avançar no reino de Deus. Pai, para que essa semente, que essa pessoa venha colocar na tua obra, para que esse dízimo, Senhor, para que essa oferta de amor e gratidão venha prosperar 30, 60, 100 vezes mais em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que todos os corações, Senhor, endurecidos, seja de perto ou de longe, venham ser tocados nessa manhã, que eles compreendam o poder que tem a semente, o poder que tem ser fiel ao Senhor. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor vai fortalecê-los, que o Senhor vai dar sabedoria. Meu Deus, eu creio que cada um que está aqui receberá do Senhor a colheita do que tem plantado. Eu creio, Pai, que há tempo de fazer ainda plantios, para que grandes e poderosas colheitas aconteçam na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Amém. Diga obrigada, Jesus. Vamos pela glória do Deus. E você vai fazer assim. Quando Deus te der a semente, nesse mês de maio que vai entrar, você vai abençoar a obra de Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas. Amém. Quem já viu lá postado sobre a rifa das crianças? Amém. Vou pedir para que vocês compartilhem, para que vocês postem lá quem quiser. Obrigada, não, mas você pode nos ajudar, faça. Nós estamos com a rifa para o Congresso das Crianças, que vai acontecer dia 20 de maio agora. Crente é assim, inventa as coisas em cima da hora, né? Porque a gente é da fé. Aleluia. Aí, ó, a gente está compartilhando a rifa assim para as pessoas. E aí, todos esses corações que vocês estão vendo aqui, é pessoas que já compraram um número. Aleluia. Lembrando, gente, que você não está pagando ou comprando alguma coisa, você está ajudando, semeando. E é uma forma que as pessoas compreendam mais rápido, que elas têm que ofertar. Porque tem muita gente que está ofertando aqui que é do mundo, né? Não conhece a igreja. Então elas compreendem que para elas ajudar, elas compram o número da rifa. O número é R$10. E se você quiser, vai ser um sorteio do kit de 4 xícaras de luxo e R$100 de prêmio para quem ganhar, tá bom? Amém. Então esteja orando, porque tudo que nós juntamos aqui vai ser para o Congresso das Crianças, que vai acontecer dia 20 de maio, às 16 horas. Tá? Então convide as crianças, traga as crianças e venha também os adultos, porque o culto não é só para as crianças. E aí nós fizemos um Instagram das crianças. Se você tem rede social, vai lá e ajuda a Bispo a seguir lá o perfil. Vou mostrar aqui para vocês. Por que eu fiz esse perfil? Ficou legal, não ficou? Por quê? A gente ainda tem muita coisa para postar, mas assim vai ficar mais fácil de eu prestar contas. Vocês entendem? Eu tenho que prestar conta. Tá vendo? Então as pessoas ofertam de longe. Vocês estão aqui perto de mim, vocês vão ver muitas coisas que eu estou fazendo, mas quem está longe não sabe. Então tudo que entra, tudo que sai, eu vou lá e
graça com as coisas do reino de Deus. Amém? Então, se você ainda não comprou nenhum número que é abençoado, depois manda mensagem para a bispa, tá bom? E eu vou anotar o seu número e vou atualizar lá. Amém? Vamos orar para a gente ouvir a palavra de Deus. E depois da palavra nós vamos tomar a ceia do Senhor. Bispo. Gente, vai ser muito legal. Fique de pé. Nós vamos fazer algo para as crianças muito bom. A gente vai se divertir também. Que dia que é Dia das Mães? Dia 14, né? Não falte, tá bom? Porque nós vamos ter um evento que vai ser voltado para as mães, para as mulheres, né? E para as mulheres daqui. Não é um evento que eu vou ficar divulgando, é para quem está aqui, porque eu acredito que a palavra primeiro é para quem está aqui. Em breve nós vamos ter o nosso congresso de mulheres, mas não agora. Mas vamos ter. E vai ser um dia especial para as mães. Tá bom? Eu vou ministrar. E eu quero que você, que é mãe, venha. Tá bom? Nós preparamos algo bem especial para vocês. Estou muito feliz. Preparamos algo muito especial. Então as crianças também vão se apresentar. Então eu gostaria que vocês viessem. Para que a obra de Deus siga avançando como está. Graças a Deus. É luta, mas é vitória. Estenda as mãos aqui para o bispo. Então, dia 14, no domingo, não falte, que é o Dia das Mães, tá? E aí, o culto é cedo, você vai estar livre à tarde para você ficar com a sua família, almoçar, fazer tudo o que você precisa fazer, amém? Estenda as mãos para cá, que a palavra do Senhor venha falar conosco poderosamente, que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer mediante a palavra, que nós venhamos a avançar no reino de Deus. E cada palavra ministrada que em cada coração venha ter uma poderosa colheita. Em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, Jesus, pode tomar um. Pode se sentar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Somos, glória a Deus. Amém? Amém. Abra a Bíblia comigo, Novo Testamento. Primeira Coríntios, capítulo 11. Na primeira carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje é um dia muito especial. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Aleluia. E eu gostaria de relembrar com os irmãos alguns eventos, alguma série de eventos. E depois a gente começa a fazer a leitura da palavra, amém? Amém. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o profeta Isaías. No capítulo 53, salvo engano, 53 de Isaías, ele anuncia que no futuro, dali a muitos anos, viria o Messias, aquele a qual é chamado no Antigo Testamento de Emanuel. E a palavra Emanuel, no próprio texto, é traduzida como Deus conosco, que significa a proximidade de Deus. Simboliza a encarnação de Deus em um bebê no ventre de Maria, e que ele andou na terra conosco. Só que pensa comigo, quando Isaías disse isso, irmãos, o povo não tinha ido nem para Babilônia ainda no cativeiro. O primeiro templo de Salomão não havia nem sido destruído ainda. Aí quando Isaías profetizou, eu penso que talvez aqueles irmãos daquela época, os judeus daquela época, eles pensavam assim: mas nossa, nunca acontece o que ele está falando.
Já passou 10 anos, já passou 15 anos. E eu não vi ainda quem será que é o Messias. Só que nenhum daquela geração que viu a profecia estava vivo quando Jesus veio. Porque só para a profecia da Babilônia se cumprir, aonde o povo foi levado cativo, demorou. E 70 anos depois, eles voltaram para Israel na caravana de Esdras, Neemias. Olha só, irmãos. Estou olhando para o rosto de vocês, tem gente que está com cara de interrogação. Né? Tem que ler a Bíblia, né, irmãos? Ali no comecinho do Antigo Testamento, o povo ele se estabeleceu e a gente lê no livro de Juízes. E o povo fazia o que desagradava a Deus. Deus enviava o inimigo oprimia aquela nação, Israel. Aí a nação clamava a Deus por misericórdia, se arrependia. E Deus ia lá e enviava um juiz, um libertador daquela nação. E a nação voltava a adorar a Deus, se arrependia dos seus pecados. E quando aquele homem morria, o líder morria, eles se afastavam da presença de Deus, voltavam a pecar. E Deus, com a sua justiça, enviava novamente uma nação estrangeira. E eles eram oprimidos, eram levados como escravos, passavam por necessidade. E eles então se arrependiam, eles pediam perdão, porque eles estavam começando novamente a ter as consequências do seu pecado. Isso foi acontecendo. E Isaías um dia profetizou: vai chegar um dia em que vocês vão ser levados para uma terra estrangeira. E durante muitos anos vocês vão ficar lá. Depois de 70 anos, Deus trouxe eles de volta. Lembra do profeta Daniel? O tempo do profeta Daniel foi na Babilônia. O profeta Ezequiel profetizava, pregava na Babilônia. O profeta Jeremias, no mesmo período, pregava em Jerusalém, para os poucos que ficaram na cidade, que não foram levados cativos. A cidade em ruínas, destruída. E mesmo quando aquilo aconteceu, quando eles voltaram e começaram a reconstruir o templo, já havia sido profetizado que o Messias viria, que o Filho de Deus viria, e ainda não tinha se cumprido. Mesmo anos e anos passando. Talvez nós hoje podemos parar para pensar e ter a mesma sensação. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quantas pessoas morreram ouvindo isso e não viram Jesus voltar? Ouviram essa promessa, Ele está voltando, mas não viveram para ver esse dia glorioso. E a verdade é que eu não sei se eu e você viveremos para ver esse dia. Mas uma coisa é certa: a promessa foi feita e Ele está voltando. E nós devemos viver a nossa vida aguardando a volta dele. Assim como os judeus viviam, passavam os seus dias aguardando a vinda do Messias. E ele veio, irmãos. Eu separei aqui alguns eventos. Ele veio, e o primeiro evento é a última ceia. A última ceia, que é representada naquele quadro maravilhoso, aquela obra de arte, onde Jesus está com seus discípulos naquela mesa bonita, nada mais é do que a última cerimônia de Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. Depois disso, ele foi crucificado, ele foi morto. Então naquele dia, irmãos, ele se reuniu com eles e ele começou a falar as palavras que estão ali no livro de João, capítulo 13, 14, 15, 16, 17. E ele fala: eu vou, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou deixar o Consolador. Vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai. E ele começa a falar, e ele começa a ensinar e responder as perguntas. Aí depois da última ceia, quando ele pega o cálice e fala: esse é o cálice. Presta o cálice aqui, irmão, por favor. Isso, ele pega o cálice e ele fala: esse cálice representa a nova aliança.
no meu sangue, no Novo Testamento. Aleluia, glória a Deus. E ele fala: tome, beba. Esse é o meu sangue, que é vertido por vós, para o perdão dos seus pecados. Muito obrigado. E aí ele pega o pão também. Na verdade, ele pega o pão antes de usar isso. E ele parte o pão. E quando ele parte, ele fala: tomem e comam. Esse é o meu corpo, que é moído, que é partido por vós. E ali ele falou: façam isso, essa cerimônia, em memória de mim, todas as vezes que vós os reunirem, em memória de mim. Aí, irmãos, ele faz o seguinte: ele sai de lá e ele vai com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Ele sobe o Monte das Oliveiras, deixa lá embaixo os seus discípulos, mas ele leva 3 com ele: Pedro, Tiago e João. E ele vai para um jardim onde as azeitonas eram amassadas para fazer o azeite da oliva. E aquele jardim chama Getsemane. E quando ele chega no Getsemane, ele fala: orem comigo, porque a minha alma está aflita. Jesus estava triste. Jesus ele já sabia o que ele ia passar. Ele sabia o sofrimento que ele ia carregar, o nosso pecado, a nossa culpa. Já sentiu culpa, irmão? Depois que você acaba de cometer o pecado, a culpa te toma. Satanás ele é rápido em nos acusar e apontar o dedo para nós e falar cada detalhe, cada erro e como nós não somos merecedores de Deus, do amor, da misericórdia dele. E lá no Getsemane ele começa a orar e fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice que Jesus estava falando simboliza ali a cerimônia da Páscoa, que era o cálice que simbolizava o sacrifício do Cordeiro Pascal. Lá em Êxodo, capítulo 11, capítulo 12, quando eles mataram um cordeiro para que quando o anjo destruidor passasse, não matasse os primogênitos dos judeus. Eles matam aquele cordeiro no lugar dos primogênitos e passa o sangue sobre a porta, sobre as vergas da porta, o batente. E quando o anjo passa, ele não destrói os primogênitos. Quem lembra disso? Da mesma forma, o último cálice que era tomado na Santa Ceia, ou melhor dizendo, na Páscoa judaica, simbolizava a morte desse cordeiro. E quando Jesus ele começa a falar: se possível, se for possível, se tiver outra forma, estava sentindo o medo, a aflição, a agonia da dor que ele ia passar, do sofrimento que ele ia passar. Mas quando ele acaba de dizer isso, ele fala: mas seja feita a tua vontade. Esse é o princípio da vida cristã. Depois disso, vem a traição. Judas chega com os soldados e ele fala: aquele a qual eu der um beijo no rosto, ele é o que você deve prender. Porque os soldados não sabiam quem era Jesus. Então ele vem dar um beijo em Jesus, e agora os soldados sabem quem era que eles deveriam prender. E ele beija Jesus e fala: oi, mestre. E com um beijo ele traiu Jesus. Quem já se sentiu traído aqui? A sensação de traição. Ele também passou por isso. Mas ele não parou, ele não desistiu, ele não abandonou, ele continuou fiel. Ele continuou cumprindo a missão dele, mesmo sendo traído. Ele foi levado para ser julgado. Ninguém fala disso, mas a história da igreja conta que quando ele foi levado no sinédrio de madrugada,
prenderam ele, depois do julgamento com Caifás, prenderam ele até de manhã para levar para Pilatos. E ele ficou pendurado, nu, com correntes. É uma tortura comum, que era comum naquela época. Eles acorrentavam os pulsos do prisioneiro e penduravam no teto, numa argola, e ele ficava pendurado a noite inteira, nu, no frio, agonizando de dor. E aí, depois da traição, ele foi julgado, e mesmo sendo considerado inocente por Herodes e por Pilatos, ele, além de ser torturado pelo Sinédrio, recebeu os açoites com as azorrague dos romanos, e o povo aclamou ainda que soltassem a Barrabás e que crucificassem Jesus. O caminho de Jesus até a cruz foi pela via dolorosa que nós conhecemos, onde ele teve que carregar a cruz que ele seria crucificado. Uma cruz que foi feita sob medida para Barrabás. Aí quando Jesus ele vai caminhando até o Gólgota, você deve ter lido a história, você sabe, ele carregou a própria cruz. A tradição diz que ele caiu, eu não lembro quantas vezes, mas a tradição diz que tem um número de vezes que ele cai, se eu não me engano 3. A Bíblia diz que numa dessas vezes onde ele cai, Simão de Cirene o ajuda a se levantar. E então o soldado romano diz: você que ajudou ele, ajuda ele a carregar a cruz. E aí ele carrega a cruz com Jesus até chegar no cume do monte onde ele seria crucificado, chamado Gólgota, que significa caveira, que era a aparência do monte. Olhar visto de longe, parece uma caveira no crânio. Então ele é crucificado com aqueles 2 homens, e quando ele está de braços abertos na cruz, pregado, é importante a gente lembrar do sofrimento, da paixão que Jesus teve por nós. Ele foi pregado na cruz. Ele já tinha sido pendurado, torturado, flagelado, perdeu sangue, colocaram aquela coroa de espinhos, e os estudiosos dizem que os espinhos tinham cerca de 15 centímetros na coroa. Então imagina vários espinhos cravejados no crânio de Jesus, machucando, ferindo ele. E ali, quando ele está a ponto de morrer, ele fala: Pai, eu te entrego o meu espírito. E ele diz, como um cordeiro pascal: está consumado. Ele suspira e sai o seu espírito do corpo. Naquele momento, ele cumpriu a promessa de Isaías, de que ele haveria de morrer por nós, carregar os nossos pecados, e que nas suas pisaduras, no seu caminhar de sofrimento, ele levava, estava a nossa cura, estava o nosso perdão, era no sofrimento dele. Naquele momento, quando ele fala: Senhor, está consumado, e ele falece, ele morre, ele fez o que é chamado de morte vicária e expiatória. A palavra vicário significa substitutivo. O sacrifício, desde a antiguidade, ele era substituição, porque o salário do pecado é a morte. E quando eu peco, eu tenho que morrer para satisfazer a justiça de Deus. Deus ensinou para o homem no Éden: Adão, se você comer daquele fruto, é desobediência, é pecado. Se você comer, certamente você morrerá. Só que Deus ama tanto os seus filhos, a sua criação, que Ele criou um sacrifício substitutivo.
Em vez de eu ter que matar quem eu amo, eu vou matar esse animal. Mas tem um problema, pergunte assim, qual? Nunca o sangue de um animal poderia substituir o sangue de uma pessoa. Então Deus, Jesus, decidiram que Jesus seria sacrificado pelos homens. E Deus decidiu aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar a morte dele como pagamento. Então Jesus teve uma morte vicária, ou seja, ele nos substituiu quando ele morreu. Em outras palavras, era para eu e você ter morrido naquele lugar. E não só a morte física, mas a morte eterna nós deveríamos, porque nós somos pecadores. E Deus, quando entregou o seu Filho, ele morreu no nosso lugar, mas como santo, como puro, não teve morte eterna. Jesus não foi condenado ao inferno. E quem diz isso, diz uma grande heresia. E quando Jesus ele morreu, ele nos substituiu, mas a morte dele também foi expiatória. A palavra expiação, ela tem um significado de trazer o perdão dos nossos pecados. Mas originalmente ou primariamente, a palavra expiação significa cobrir com o sangue. Então quando Deus olha para mim e para você, e Ele vai enxergar o nosso pecado, Ele olha e enxerga a expiação de Cristo. Nós estamos cobertos com o sangue. Fomos lavados com o sangue que cobre a nossa vergonha do pecado. Então, se o pecado nos afasta de Deus, o sangue de Cristo cobre o nosso pecado. E podemos agora nos apresentar a Deus. Amém? Amém? Depois que Ele morreu e expiou os nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu mais um presente. Quando Ele morreu, Ele nos deu o perdão dos nossos pecados através da substituição e da expiação. Nós somos perdoados pela substituição e somos justificados pelo sangue da expiação. Mas quando Ele ressuscitou, Ele nos deu a esperança de morarmos com Deus, de habitarmos com Jesus eternamente. Tudo nesse mundo passa, irmão. Se você vai ter uma festa de aniversário e vai ter aquele bolo que você gosta, não sei, uma coisa que você gosta, aquele momento vai passar. Se você está passando um momento de dor, de aflição, também vai passar. Nada nesse mundo dura. Tudo aqui uma hora acaba. Só que quando tudo isso passar, irmãos, nós viveremos eternamente, ou com Deus, ou sem Deus. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu essa esperança de podermos morar com Deus eternamente. Depois da ressurreição, Ele ficou 40 dias com os seus discípulos, ensinando, falando: eu escolhi vocês para serem testemunhas da minha ressurreição, do que eu fiz na minha morte, e do presente que eu ofereço à humanidade. Vão e sejam minhas testemunhas, e preguem que eu vivo, e preguem que o meu presente está disponível para quem quiser aceitar. E durante 40 dias Ele ensinou isso para os discípulos, Ele andou com eles, Ele foi visto visualmente por mais de 500 pessoas, ou por cerca de 500 pessoas. E após 40 dias, eles estavam ali no monte e Jesus começa a subir aos céus. É o que nós chamamos na história de ascensão de Cristo. Ele sobe aos céus e chega um momento que não dá mais para ver Ele entre as nuvens. E quando eles estão ali maravilhados, olhando Jesus subindo aos céus, o que nós podemos dizer como levitação,
foi voando, foi levitando aos céus, de forma absurda para a própria física, para a nossa compreensão. Aí aqueles discípulos estão ali maravilhados, e quando eles olham para o lado, tem 2 homens que eles não conhecem, tem 2 anjos ali, e aqueles 2 anjos falam: por que vocês estão parados, espantados? Porque Jesus já tinha mandado eles irem para Jerusalém. E ele fala: do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele voltará. Então, irmãos, esses eventos até aqui já aconteceram. Mas assim como Isaías falou de eventos que ainda iriam acontecer, eu imagino que eles ficavam duvidando ou temerosos em seu coração. Será mesmo que nós vamos ser julgados, que nós vamos ser levados cativos? Será mesmo que o Filho de Deus vai vir e vai nos libertar, e vai nos ajudar, e vai nos perdoar, e vai nos ensinar o caminho? Assim também nós podemos questionar ou sentir medo ou dúvidas sobre essa promessa de que esse Jesus, ao qual vocês viram subir, também voltará. Irmãos, tão certo como ele veio, tão certo como o povo viu a promessa de ser levado cativo e ser liberto e regressar para Israel, e a reconstrução dos muros com Neemias, a reconstrução do templo com Ageu aconteceram, tão certo como isso é um fato histórico: Jesus voltará. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando ele voltar, irmãos, ele mesmo disse em Lucas capítulo 18: por acaso, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Quando nós lemos aquele texto que no final, no fim dos tempos, quando estiver perto da volta de Jesus, o amor de muitos se esfriará e muitos se apostatarão. Não está falando do ímpio que vive no mundo, mas fala da sua igreja, que o amor do crente se esfriará pela palavra, que o amor do crente se esfriará por Deus, que o amor do cristão se esfriará pelo próximo, e muitos se afastarão dos caminhos do Senhor. E esse é um sinal que está cumprindo, que está se cumprindo. A cada dia nós vemos, a cada dia nós somos convidados pelo diabo, pelo mundo. Se pudéssemos dar um nome para o Deus desse século, ou por onde ele tem prendido o povo de Deus, seria prazer. Irmãos, quando eu era criança, eu ouvia muito da minha mãe: Felipe, a vida é curta, aproveite a sua vida. Só que ela não falava para mim como a Bíblia diz: jovem, aproveite a sua juventude e sirva ao Senhor. Não, ela me dizia: aproveite e vai curtir a sua vida. Procure ter prazer. E esse mundo ensina justamente isso. A nossa vida, ela é pautada em buscar prazeres. Eu saio de um lugar, eu desisto de uma coisa porque não está me dando mais prazer. Só que ninguém aqui é criança, ninguém aqui é mimado, ou deveria ser mimado, e ninguém aqui deveria viver como o mundo vive. Você não está aqui hoje para ter prazer. O prazer, ele é uma consequência, ele é um bônus, é um extra que recebemos. O prazer de estar com os irmãos, o prazer de ler a Bíblia. E é Deus que nos concede o prazer, a satisfação. Quando você lê a Bíblia e sente prazer em ler a palavra de Deus, só Deus pode fazer isso, irmãos. Se eu estou de pé hoje, é porque Deus está me ajudando. Aleluia. É porque o amor e a misericórdia dele, a sua graça, tem me fortalecido. Glória a Deus. A gente não pode achar que é nosso mérito, que é na nossa força. Não, eu preciso ser mais forte para não desviar. Eu preciso ser mais forte para ler a Bíblia. Você não vai nunca conseguir ter força para isso. Você precisa da ajuda de Deus. Porque quando Deus nos ajuda,
aí sim, irmãos. Se não fosse Deus, eu não conseguiria, irmãos, servi-lo. Mas quando eu entendo que não é na minha força, mas que Deus é fiel, e que é pela graça dele, é pela misericórdia dele, então eu consigo dar mais um passo, eu consigo vencer mais um dia. A gente tem que lembrar do que Jesus ensinou, irmãos. Ele disse: não se preocupem com o que vai acontecer, basta a cada dia o seu. Ele fala para você viver o hoje. O que nós vivemos no passado, passou. Não podemos nos prender no que aconteceu semana passada. Não podemos nos prender no que aconteceu ontem. Já passou, já virou história. Ah, mas eu fiquei muito triste. Não importa mais, já passou. A gente tem que aprender a viver como uma criança, não é o que Jesus ensina? Quando uma criança cai, irmãos, ela bate a cabeça, por exemplo, na parede. O que você faz? Você passa a mão ali onde ela bateu, dá um beijo e fala o quê? Passou, está tudo bem, já passou. E nós temos que dizer isso para nós mesmos. Tem algum sentimento que machuca? Um ciúme, uma raiva, uma inveja, um rancor, uma mágoa? Você tem que dizer para você mesmo: já passou, está perdoado, já passou, já ficou para trás. Eu não preciso mais carregar esse sentimento, eu não preciso mais carregar essa dor, porque ela já ficou no passado. Aleluia, glória a Deus, Pai. Você não precisa se preocupar com como vai ser o seu futuro amanhã, irmão. Mas se Deus me prometeu que eu vou ter um carro, como que eu vou trocar de carro? E você começa a pensar no futuro. É como aquela criança que chega para o pai, para a mãe e fala assim: ô mãe, quando eu casar, eu não vou morar com você? Não, não vai. Mas quem vai trocar minha fralda? Quem vai me dar banho? Quem vai me dar o papá, o tetê? Percebe que ela está preocupada com o futuro, olhando para as capacidades e possibilidades que ela possui agora, para a condição que ela vive agora. Quando chegar o futuro, as capacidades dela vão ter mudado, as condições vão ser diferentes, e o que era um problema hoje na minha visão, amanhã não vai ser mais um problema, porque eu vou ter tudo, as ferramentas, a capacidade e as circunstâncias cooperando para resolver aquilo. Então não importa como eu vou conseguir comprar um carro, como eu vou casar, como eu vou comprar uma casa, como eu vou fazer isso, porque o amanhã está nas mãos. É um mistério, e Deus vai nos ajudar. Então ter fé em Deus, confiar em Deus, é saber que Ele vai voltar, e não importa como, não importa quando, porque eu preciso cuidar somente do hoje. Leiam comigo aqui em 1 Coríntios. Aleluia, glória a Deus. Versículo 23, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, 25, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando eu e você recebemos a consequência do nosso pecado,
é para nós não sermos condenados com o mundo. Deus está nos corrigindo, nos repreendendo, porque depois da ascensão de Jesus, vai haver um arrebatamento. É isso que nós cremos. A Bíblia, ela não fala de forma clara. Alguém me ouve? Amém. A Bíblia não fala isso de forma clara, mas nós interpretamos que haverá um arrebatamento. Alguns irmãos, também evangélicos, acreditam que não haverá arrebatamento, ou que ele haverá depois da tribulação. Eu vou dizer aqui mais ou menos o que nós cremos, para que você possa ter isso guardado no seu coração, para que você possa se lembrar. Depois da ascensão de Jesus, que ele subiu aos céus, ele voltará. Como que se dá a volta de Jesus? A volta de Jesus se dá em duas fases. Qual é a primeira? Arrebatamento. Ele vai arrebatar o seu povo e os proteger da tribulação. Então a igreja vai subir, e aí o mundo entrará em tribulação. 7 anos, onde o anticristo vai reinar, junto com a besta e o falso profeta. A Bíblia dá a entender que haverá uma promessa de paz mundial, e de que quando isso acontecer, haverão 3 anos e meio de paz, o que nós chamamos na teologia de falsa paz. Depois disso, depois de 3 anos e meio, essa falsa paz vai se transformar em uma guerra santa contra os cristãos que permanecerem. Aí é onde começam os debates e as divergências teológicas, porque nós cremos que somos arrebatados, e aqueles que não permaneceram fiéis vão ficar e passar pela tribulação. E a tribulação seria então uma segunda ou uma última oportunidade para se arrepender, para pregar de Jesus, para falar da palavra, para ser fiel a Deus, mesmo com ameaça de morte. E então aqueles que ficarem, cristãos, mas que não serviram a Deus de verdade, e nós vemos isso muito hoje, vão ser perseguidos pelo anticristo e pelo sistema mundial, de uma liderança mundial que ele vai criar. Não haverá mais presidente, mas haverá um imperador do planeta, um líder mundial, e ele será o anticristo. E quando isso acontecer, já estaremos na grande tribulação. E se estivermos aqui, pela nossa fé, nós não fomos arrebatados. Aonde entra a divergência? Aqueles que creem que não haverá arrebatamento, creem que a igreja vai passar pela tribulação. E se for isso, irmãos, não devemos temer, porque também seremos guardados com o Senhor. E se não formos arrebatados, só vai mudar uma coisa: não estávamos certos sobre o arrebatamento. Só vamos saber quem estava certo, se era o irmão que pensa de um jeito ou o irmão que pensa de outro, quando chegar aquele dia e nós vermos. Mas se nós subirmos ao céu, teremos o arrebatamento e teremos o tribunal de Cristo. E quando acabar a tribulação, acontecerá a segunda vinda de Jesus concretizada. Ele vai descer dos céus de forma visível por toda a humanidade. As trombetas vão soar, o seu exército celestial vai descer com ele. E ele vai trancar o anticristo, Satanás. Ele vai derrotar a besta e o falso profeta. E vai julgar todos aqueles. Ele vai aprisionar todos aqueles que estavam com o anticristo. Ele vai salvar o seu povo e estabelecer 1000 anos de paz na terra, onde Jesus vai governar a terra. É o que a gente chama de milênio. Eu não vou adentrar muito nisso, eu acabei de ultrapassar aqui 6 minutos do tempo. Mas depois do milênio, haverá o que nós chamamos daquele grande dia, o dia do juízo. Satanás vai ser solto, vai haver uma última grande rebelião e uma última grande guerra entre Jesus e Satanás, o seu povo e aqueles que vão se corromper. No lugar que fica em Israel, chamado Armagedon, esse lugar existe, está lá. Vai acontecer essa última grande guerra, onde Jesus vai triunfar definitivamente sobre Satanás, sobre os seus seguidores, sobre os demônios, e todos vão ser lançados no lago de fogo. Juntamente o inferno será lançado no lago de fogo. E então nós viveremos eternamente com Deus. Aleluia, glória. Agora, eu vou fazer algumas perguntas e eu encerro. Qual o significado da Santa Ceia? Fazer memória
trazer à memória o sacrifício de Jesus. Aquele que comer desse pão, aquele que beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Qual o significado do pão e do suco? O sacrifício de Jesus, o corpo e o sangue de Jesus. Qual o significado, qual a importância do sacrifício? Ele morreu com um objetivo: nos perdoar, para que hoje nós não precisássemos mais viver presos, dominados pelo pecado, mas pudéssemos viver uma vida de santidade, nos preparando para aquele dia do juízo. E qual é a nossa responsabilidade diante do sacrifício de Jesus hoje? Nós vamos tomar a ceia. A nossa responsabilidade é a cada dia entregar a Ele toda a nossa vontade, todo o nosso ser, de livre e espontânea vontade, nos arrependermos, de livre e espontânea vontade, obedecermos a Deus, Sua palavra, vivermos uma vida de gratidão, de fidelidade e lealdade. Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé hoje, agora nós vamos tomar a Santa Ceia. Com esse pensamento, com esse princípio do que Ele fez, de que Ele vai voltar e de que eu preciso do perdão. Nós vamos orar agora pedindo perdão e nós vamos distribuir a Santa Ceia. Glória a Deus. Feche os seus olhos e peça perdão comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz: examine-se o homem, pois a si mesmo. Vai fazendo autoanálise, o exame, nós reconhecemos a nossa miserabilidade, o nosso pecado, o como nós nos distanciamos de Ti, e pedimos: Senhor, nos perdoa, nos dá, Senhor, uma nova chance. Nós recebemos e aceitamos a Tua misericórdia, recebemos o Teu perdão. Senhor, nós nos entregamos a Ti, entregamos o nosso coração, a nossa vontade, os nossos planos, os nossos sonhos, nosso ser, todo o nosso ser, nós Te entregamos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós participamos dessa ceia como quem estabelece um voto, uma aliança contigo, de que nós queremos ser fiéis, de que nós nos arrependemos, de que nós queremos obedecer ao Senhor, Sua palavra, queremos viver uma vida de honra, de gratidão a Deus. Por isso nós estamos aqui hoje, Senhor. Queremos renovar essa aliança contigo. E toda a igreja diz comigo: amém. Glória a Deus, graças a Deus. Você vai pegando o seu cálice, vai pegando o seu suco ou o pão. Glória a Deus, Pai. Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de encear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha, e Ele virá. Amém. Com esse princípio de entregar sua vida a Deus, de estabelecer uma aliança com Deus, vai abrindo o seu cálice, pega o seu pão na mão, já tira o lacre do suco, do pão. Glória a Deus, Pai. Lá em 1 Pedro 2, 24 diz: e Ele tomou sobre si os nossos pecados e carregou as nossas enfermidades, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver em justiça e santidade. Glória a Deus. Aleluia. Levante o seu pão. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós Te agradecemos porque lá na cruz o Seu corpo foi partido por nós, para que nós pudéssemos hoje viver livres do pecado, para que nós pudéssemos hoje viver uma vida de santidade, aguardando a Sua volta triunfal. Por isso, Senhor, nós consagramos este pão, que agora é muito mais do que um pedaço de pão, mas simboliza o próprio corpo de Jesus, que foi partido por cada um de nós, que substituiu o nosso corpo, que expiou, que nos cobriu do pecado. Em nome de Jesus nós consagramos este pão. Sim, meu Deus, obrigado. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai
e comei. Este é o meu corpo, que é partido por causa de vocês. Tomai e comei o corpo do Senhor. Participai. Aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Levante seu suco, seu cálice. Senhor, nós consagramos agora este cálice com o fruto da videira. Meu Deus, nós somos indignos, não somos merecedores. E foi pelo teu sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário que os nossos pecados foram expiados e que nós somos cobertos com o sangue de Cristo, lavados e purificados, remidos com o preciosíssimo sangue de Jesus. Nós consagramos agora, esse suco passa a não ser apenas um suco, mas agora ele simboliza o próprio sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, no nosso lugar, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. E ele nos ordena: façam isto em memória de mim todas as vezes que beberdes desse cálice. Vamos cumprir a ordenança do Senhor. Tomai e bebei, participar do sangue de Cristo. Pode tomar. Oh, aleluia. Fique à vontade para ajoelhar, para sentar ou de pé. Agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, produz em nós um sentimento verdadeiro, singelo, sincero de gratidão. Senhor, nos ajuda a nos arrependermos verdadeiramente. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor ofereceu um sacrifício perfeito, porque o Senhor nos substituiu. Nós falhamos, dia após dia nós erramos, e o Senhor, através da sua misericórdia, através do seu amor, através da sua graça, o Senhor nos dá a salvação. Através do sacrifício de Jesus nós recebemos o perdão, nós somos lavados, nós somos remidos e temos a chance e a oportunidade de nos achegarmos a Deus. Senhor, renova a nossa aliança hoje. Senhor, nós entregamos a nossa vontade, nós entregamos todo o nosso ser. Nos recebe, Senhor, em tuas mãos, nos recebe, Senhor, em teu altar. Nós queremos gastar toda a nossa vida em teu altar, te obedecendo de todo o coração. Nos ajuda a nos arrependermos diariamente, a te obedecer, a obedecer a tua palavra, a viver uma vida de gratidão, de fidelidade, de lealdade. Senhor, nos ajuda a guardar a promessa, a esperança da sua volta e de que poderemos habitar com Cristo. Senhor, enche-nos ricamente com tua palavra, enche-nos, Senhor, ricamente com teu Espírito, para que não vivamos, Senhor, de maneira vã, mas que possamos, Senhor, viver cheios do teu Espírito, cheios da sua palavra, guiados por ti. Renova-nos, Senhor, em amor, renova-nos, Senhor, em esperança, renova-nos, Senhor, em teu Espírito, nos renova, Senhor, nesta manhã. Vem, Senhor, oh, recebe a tua igreja que te clama, tem misericórdia de nós, Senhor, nos visita agora. Nós te agradecemos e nós te louvamos e nós te bendizemos, nós te enaltecemos. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado, enaltecido, bendito seja o Senhor entre toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Se você puder, se coloque de pé, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu vou convidar o obreiro Marcel para estar cantando aqui o louvor. Aleluia.
Glória a Deus. Abraçando o noivo. E enquanto ele canta o louvor abraçando o noivo, eu quero que você se abrace assim, abraçando, tocando o seu coração. Que você feche os seus olhos e sinta o abraço de Jesus. Que você feche os seus olhos e visualize o céu se abrindo e o seu noivo descendo. Visualize Jesus vindo te buscar, vindo te abraçar, simbolizando o teu encontro com Ele essa noite. Pode soltar o louvor, pode vir. Feche os seus olhos. Isso, abra o seu coração, não abra os olhos agora. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes na terra afligida e humilhada, a noiva sofreu calada, foi aprisionada e jamais desistiu. Cada lágrima na igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia, e a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria, e o noivo do céu preparando o paraíso para encontrar com sua noiva e dar o infinito do céu está a olhar. Ele vê uma noiva insistente e fiel, guerreira nas batalhas para estar no céu, e não para de clamar e não cessa de dizer: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja noiva amada subirá para o seu noivo encontrar e o eternamente adorar, e ver os seus lábios se abrirem para pronunciar meu nome, e eu irei e correrei e eu abraçarei. A noiva amada, adorada para o noivo, os santos adorando como os anjos, vai trocar as lágrimas pelo galardão. Igreja amada em seu coração, o inferno e a terra estremecerão ao som da trombeta, e a igreja subirá, vai romper o infinito e abraçar a Jesus, vai receber coroa e troca da cruz para sempre e sempre. E nada jamais quebrará a aliança, para sempre a igreja é santa, para adorar o Rei, o Altíssimo, tremendo e digno, Mestre e Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, vencedor sempre dá. Vem e abraça esse lugar, sinta a igreja
subir ao céu. Em glória, o noivo vem, sim, ele vem a buscar a noiva que Adonai está preparada para subir ao céu. Em glória. Assim como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim há de ser a vinda do noivo. E nós, a igreja, somos a noiva do Cordeiro, que espera o grande dia e se assentará com ele. Então prepara-te, Israel, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aleluia, diga, Maranata, Maranata, para ver, Senhor Jesus, Maranata, ver, Senhor Jesus. Se ele vem, se ele vem, vem, aleluia, vem, 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 digno, mestre e Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, vencedor, Shekinah. Vem, abraça esse lugar, sinta a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo, sinta-nos aqui no noivo, sinta o abraço do noivo. Sinta a presença do noivo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Quem recebeu aí a presença do Senhor no seu coração? Glória a Deus, aleluia. Porque é muito mais que estar aqui. É o que você fará na sua semana. Amém. Eu tenho certeza que a sua semana vai ser abençoada. Estenda suas mãos assim. Vou te dar a bênção. Depois você participa conosco da ceia, dessa comunhão abençoada que o Senhor nos preparou. Obrigada, Jesus.